Fala rapaziada, depois de alguns vídeos aí acerca de outros protocolos de rede, hoje a gente vai voltar aos assuntos do nosso bom e velho BGP e hoje a gente vai falar sobre confederação. Confederação BGP ou BGP Confederation, né? Então, a confederação é um artifício do BGP para lidar com os problemas de escalabilidade do IBGP. Mas por que o IBGP tem problema de escalabilidade? Porque para que haja uma correta difusão dos prefixos BGP dentro do meu AS, né, aqui dentro, ou seja, a difusão via IBGP, é necessário que exista uma malha completa de vizinhanças BGP. E alguns conhecem isso como um Full Mesh BGP. Então, nesse caso aqui, Pirinópolis teria que ter uma vizinhança com Caldas, São Jorge, Cavalcante e Alto Paraíso. E assim por diante. Todos os 5 roteadores teriam que possuir 4 vizinhanças IBGP. E isso requer um certo esforço administrativo, né? Nesse vídeo, pessoal, o meu objetivo não é entender por que o IBGP possui essa limitação. Eu peço que apenas aceitem que existe essa limitação. E aí, baseado nessa premissa, a ideia é apresentar uma ferramenta para que a gente consiga superar essa limitação. Bom, agora, se você ficou curioso aí sobre os problemas, os dilemas aí do IBGP, põe esse vídeo aí na sua lista aí de Watch Later, né? Ou assista mais tarde, e conheça meu curso de BGP, onde eu abordo esse tipo de questão e muito mais, né? E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas, dando prosseguimento, considerando essa premissa que o IBGP tem essa limitação de crescimento, ou seja, que é preciso que haja um full mesh de vizinhanças BGP. A gente sabe que isso aí não é legal, né? Não é bacana, porque não é escalável. A partir do momento que meu AS começa a crescer, quando eu começo a ter mais equipamentos, eu começo a ter que fazer muito mais configuração. O esforço administrativo é grande para lidar com essa questão. Então, existem 2 artifícios para lidar com esse problema da escalabilidade do BGP dentro do AS. A maioria opta pela solução dos refletores de rotas, né, os conhecidos Route Reflectors, né? E, sem dúvida, é uma opção, vamos dizer, fácil de configurar e também ela não acrescenta tanta complexidade ao ambiente. A outra solução é justamente o uso das confederações BGP. Então, vamos entendê-la utilizando essa topologia aqui que eu montei no lab. Então, pessoal, confederação BGP nada mais é que um AS que possui 2 ou mais sub-AS, ou também conhecido como AS membros, né? Os sistemas autônomos membros. Eu prefiro chamar de sub-AS, né? Esses sub-AS, é importante dizer, eles não são visíveis externamente, apenas internamente. Então, Goiânia e Brasília, eles não têm conhecimento da existência do AS 65000 e o AS 65100. Apenas enxerga o AS da confederação, que é o AS 64. Tá certo? Então, é como se fosse aquela questão, por exemplo, a gente vê a Espanha como uma unidade, né? É o país Espanha, mas lá dentro deles, eles consideram unidades diferentes. Então tem a Catalunha, tem o País Basco, Galícia, enfim. Tem uma série de unidades que eles se veem como diferentes, mas quem está de fora vê como se fosse uma coisa só. É a mesma ideia aqui das confederações. E geralmente, pessoal, ao você configurar uma confederação, você usa números de AS, os AS numbers, aquele range de AS privados. No caso aqui eu escolhi 65000 e 65100. Então, a ideia é que cada sub-AS tem a sua autonomia. E, inclusive, pessoal, eles podem rodar o seu próprio IGP.
diferente de outra AS. Então, nessa topologia, por exemplo, aqui no AS 65000, o sub-AS 65000, vou abrir aqui Perinópolis. Se eu der um show running, percebam que eu estou rodando o EIGRP. E aí, eu conheço minhas rotas dentro aqui do meu sub-AS através do algoritmo dual. Agora, vou abrir aqui Alto Paraíso, que está no sub-AS 65100. Olha só, ele aqui já roda o SPF. Então são domínios de roteamentos diferentes dentro de um AS. Você segmenta, né? Eu poderia também usar o SPF dos dois lados, só que os OSPFs estariam não visíveis um ao outro. Eu poderia, inclusive, usar áreas diferentes, né? Atente-se então que dentro desses sub-AS aplicam-se as mesmas restrições do IBGP, como se fosse um AS menor mesmo. Ou seja, você vai precisar se preocupar em fazer o full mesh, a malha completa dentro de cada sub-AS. Então, por exemplo, Alto Paraíso vai ter que fechar a vizinhança com Cavalcante e São Jorge, Cavalcante com Alto Paraíso e São Jorge São Jorge com Cavalcante e Alto Paraíso. Aqui é mais simples porque eu só tenho 2 roteadores, né? Então não tem mistério. Ou, no caso, eu posso usar o refletor de rotas aqui. Então eu posso usar as duas soluções, pessoal. Refletor e configuração. No caso desse lado, pessoal, eu vou configurar um refletor de rotas em São Jorge. Que aí Cavalcante não vai precisar fechar a vizinhança com Alto Paraíso. Outra característica de IBGP que a gente precisa se preocupar dentro do meu sub-AS é a questão da alcançabilidade do meu next hop. Porque o IBGP ele tem um comportamento diferente de próximo salto. Então, se eu estou saindo do AS64 via Perinópolis, o AS vai enxergar como próximo salto esse endereço aqui de Goiânia. Da mesma forma aqui do lado de Alto Paraíso, o AS64 vai enxergar como next hop esse endereço de Brasília. Então, eu preciso que esse endereço esteja alcançável dentro do meu AS e do meu sub-AS. De que forma? Aí você vai escolher se você vai utilizar o protocolo IGP ou com o comando neighbor next hop self. É um comando importante também. Então, por exemplo, aqui olha só, percebam que a rede, essa interface de Brasília pertence à rede 10.61.64 e São Jorge conhece essa rede via o SPF. Olha só, eu divulguei no SPF. Então, eu não vou ter problema de next hop dentro desse sub-AS. Caldas Novas precisa conhecer esse endereço aqui de Goiânia. Vamos ver se ele conhece. E tá aqui, ó, via EIGRP ele conhece também. Então a gente percebe que dentro dos sub-AS a gente não vai ter problema de alcançabilidade do next hop. Pessoal, então, com a confederação é como se você dividisse o seu problema grande em vários problemas pequenos, né? Então, um problema de full mesh com 5 roteadores, aqui você passa a ter apenas 3 e aqui apenas 2, né? Então fica mais fácil. Então, vamos às configurações. Então, eu vou... aqui em Brasília, por exemplo, pessoal... Não, Goiânia, vamos abrir Goiânia. Veja como está a configuração. Olha só, Goiânia está no AS62 e ele enxerga Pirinópolis 10.62.64 como sendo o AS64, que é o AS da confederação. Mas do lado de Pirinópolis a gente vai configurar diferente. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou configurar meu BGP.
como AS 65000, que é o sub-AS ou AS membro. E eu vou dizer que ele pertence à confederação cujo identificador é 64, que é o AS da confederação. E agora eu vou definir os vizinhos. Então, vizinho 10, 62, 64, 62. Pronto, defini os vizinhos Goiânia e o vizinho interno Caldas Novas. Então eu formei uma vizinhança EBGP e outra IBGP. Vamos agora a Caldas Novas. Então em Caldas Novas a gente vai configurar o IBGP com Pirenópolis, só que a gente precisa configurar também, pessoal, o EBGP de confederação com São Jorge. Como assim, Vitor? EBGP de confederação? Bom, aqui está todo mundo dentro do mesmo AS. Então, teoricamente, é um IBGP. Mas, como a gente está definindo confederações, aqui no caso é uma vizinhança externa de confederações. Eu estou ligando confederações, sub-AS diferentes. Né? Então, é um tipo de vizinhança EBGP de confederação. External EBGP Confederation. Então, vamos a ela. AS 65000. Também devo dizer que ele pertence à confederação 64, que é o, vamos dizer assim, o AS-PAI, né? Lembrando que Caldas Novas ele possui uma rede atrás dele. A gente vai anunciar no BGP. Então, Network 64.0 e a máscara /24. E agora vamos definir os vizinhos. Neighbor 192.168.0.1 Remote AS 65000. Defini Pirenópolis como vizinho. Agora eu vou definir São Jorge como vizinho. São Jorge está no sub-AS 65100. E o endereço 10.0.102. Tá certo. Então vamos conferir aqui o estado das vizinhanças. Show IPBGP Summary. Percebam que a gente possui aqui uma vizinhança em estado active, que é com São Jorge. A gente mandou os nossos pacotes, mas não tivemos respostas. Nossos pacotes TCP. E temos uma vizinhança com Pirenópolis. Subiu a vizinhança e estamos recebendo 2 prefixos de Pirenópolis. Que prefixos são esses? Então vamos olhar aqui a tabela BGP. Show IP BGP. Então temos o prefixo de Brasília, 616161. Reparem o ASPF, passa pelo AS62 e chega no AS61. Temos a rede de Goiânia, 626262, que o ASPF é apenas 62. E temos uma rede gerada localmente, que é a rede justamente de Caldas Novas. Então, a essa altura, eu devo conseguir pingar Goiânia, por exemplo. Vou dizer que meu source dos meus pacotes vai ser minha loopback 0. Olha só, pinguei. Eu tenho rota, né? E Goiânia, por sua vez, também tem rota. Vamos abrir Goiânia aqui. Show IPBGP. Tá aí, ó. Percebam que a rede de Caldas Novas, Goiânia enxerga como o AS64. É o AS da confederação. Bom, vamos configurar agora, pessoal, a outra extremidade do nosso AS. Então vamos para Alto Paraíso. A gente precisa configurar o EBGP com Brasília e o IBGP com São Jorge.
no caso é o AS 65100 sub-AS. Eu vou dizer que esse sub-AS também pertence à confederação 64, BGP Confederation Identifier, o comando. Alto Paraíso também tem uma rede por trás dele, então vou anunciar no BGP 64.67.0. Tá certo. E agora vamos definir os vizinhos. Vizinho externo, Brasília 10.61.64.61, AS remoto 61. E a vizinhança interna, neighbor 172.16.100.2, que é esse endereço aqui de São Jorge. AS remoto é o meu sub-AS, né? 65100. Tá certo. Alto Paraíso feito. Vamos checar aqui as vizinhanças. Então, vizinhança com Brasília fechada. Aqui com São Jorge ainda está em estado idle. Como eu falei para vocês, eu não vou fazer um full mesh aqui, eu vou definir São Jorge como meu refletor. Então, Alto Paraíso vai precisar fechar a vizinhança apenas com São Jorge, eu já fiz aqui, e Cavalcante vai precisar fechar a vizinhança apenas com São Jorge. Então, vamos fazer aqui em Cavalcante. Fechar a vizinhança com São Jorge. (65.100) BGP Confederation Identifier 64. Cavalcante ele possui uma rede, então Network 64.64.66.0. E vamos definir aqui São Jorge como vizinho. 172.16.100.5. Justamente esse endereço aqui. Feito em Cavalcante. Checando aqui o estado da vizinhança. Está em estado idle porque falta configurar em São Jorge. Então vamos a São Jorge. Sub-AS 65100. Então, atentem-se a isso. Sempre quando eu vou configurar o BGP nos participantes da confederação, eu preciso usar o AS o AS number do sub-AS, né? Vamos definir Alto Paraíso como vizinho interno, então mesmo AS, e ele vai ser um cliente do meu, vamos dizer, serviço de reflexão de rotas, né? São Jorge vai ser um Route Reflector do sub-AS. Vou fazer a mesma coisa agora com Cavalcante. O endereço é final 6. E vou dizer que ele também vai ser cliente do serviço de Route Reflector. Então, por enquanto, nós temos aqui dois vizinhos internos, Cavalcante e Alto Paraíso. Os prefixos estão sendo trocados, show de bola. E agora, pessoal, finalmente, vamos fechar a ligação aqui do nosso AS.
fazendo um eBGP de confederação entre Caldas Novas e São Jorge. Então, em São Jorge, neighbor 10.0.100.1 AS remoto 65.000. Estado idle. Percebam que eu estou recebendo informações de erro. Mensagem mal formada ou mal formatada ou não suportada, né? Provavelmente em Caldas Novas também. Ó, sim, está acontecendo mesmo meu. Então, por que a vizinhança não subiu, né? E por que aconteceu? Por que essas mensagens de erro estão sendo exibidas? Porque eu preciso dizer ao BGP que os AS membros eles irão formar um eBGP de confederação. Então, como é que eu faço isso? Eu vou aqui em São Jorge e dou o comando BGP confederation e aí uso a cláusula peers. Eu preciso dizer que esse sub-S ele vai fazer peer com outro sub-S. Não basta o comando do BGP. Então, BGP confederation peers 65.000. E eu vou repetir esse comando do lado de Caldas Novas. Só que aqui do lado de Caldas Novas aqui o peer é 65.100, né? Feito. Opa, fiz errado aqui. 65.100, pronto. Botei um zero a mais. A partir do momento que eu defino o comando, pessoal, olha só, a vizinhança já sobe rapidinho. Tá aqui então, vizinho São Jorge, no AS 65.100, no sub-S, né? São Jorge também, da mesma forma. Então aqui tenho 3 vizinhos. Então, show IP BGP neighbor 10.0.100.1. Aqui não tem nenhuma informação de grande relevância. Vamos olhar as tabelas, né? Então, um AS externo aqui, Goiânia tinha apenas essas 3 rotas, agora ela tem mais rotas, né? Todas no AS 64. Então, Goiânia não enxerga os sub-S. Vamos aqui em Pirenópolis. Show IP BGP. Percebam que Pirenópolis ele possui a rota para Caldas Novas, mas não tem as rotas para Alto Paraíso e nem Cavalcante. Então, essas rotas não foram difundidas. Por que será, né? Então, vamos investigar aqui. Em Caldas Novas, o que é que nós temos? Além de piscinas quentes, né? Caldas Novas, vamos ver. Para Brasília, ele tem 2 rotas. Uma via sub-S 65.100
que é por esse caminho, e a outra via 1062, 64, 62, que é esse next hop aqui. E ele escolhe ir por Goiânia. Só que, pessoal, olha só, informação importante. Olha a informação do ASPF. Percebam que os AS membros, ou os sub-AS, eles sempre estão entre parênteses. Por que eles estão entre parênteses? Porque eles não são considerados na contabilização do número de saltos de AS. O BGP ele não enxerga sub-AS. Então, nesse caso aqui, você tem uma rota com um salto e uma outra com 2. E, no entanto, o BGP escolheu a rota com 2 saltos. Por que isso, né? O que aconteceu aqui? Acontece que estamos com um probleminha aqui de alcançabilidade de next hop. Olha só, você tem uma rota com um salto apenas e outra com 2. Só que, olha só, essa rota com um salto, o next hop é 1061, 64, 61, que é esse endereço de Brasília. Esse endereço é acessível por Caldas Novas? Não é inacessível. Ele não tem esse endereço na tabela de roteamento dele. Olha só, não tem 1061, 64. Por que isso acontece, pessoal? É o comportamento do IBGP. Ele mantém como próximo salto o endereço do AS externo. São Jorge, ele conhece esse endereço? Ele conhece. Ele conhece via o SPF. E, portanto, essa rota vai ser válida no BGP dele. Olha só. Do BGP, São Jorge, ele considera o caminho via 1061, 64, 61, que é essa interface aqui, com um salto. Esse outro caminho ó, tem 2 saltos, além de um sub-AS. E o next hop, 1062, 64, 62, que é esse endereço de Goiânia. Que, por sinal, São Jorge também não vai considerar uma rota válida, porque o next hop também é inalcançável. Ele não sabe chegar em 1062, 64, como a gente pode ver aqui. Ó, ele não tem essa rede. Então, se eu olhar os detalhes da rede, da mesma forma, ó, essa rota por aqui, o next hop é inacessível. Então, o que faltou aqui pra gente, pessoal? Faltou uma configuração de neighbor next hop entre os sub-AS. Então, quando o São Jorge quiser sair do AS64 via Pirenópolis ou Caldas Novas, ele não pode considerar esse endereço de next hop, mas sim o endereço de Caldas Novas, que é o endereço que ele sabe chegar. E da mesma forma, se Caldas Novas ou Pirenópolis quer sair via Alto Paraíso, ele não pode utilizar como next hop esse endereço, mas sim o endereço de São Jorge. Como é que eu faço isso? Então, Caldas Novas, eu defino neighbor 10.0.100.2, que é São Jorge, e digo next hop self. Então, em suma, eu estou dizendo aqui para vizinho São Jorge, olha só, se você quiser sair do AS64 através de mim, me utilize como next hop. Vou fazer da mesma forma em São Jorge. Neighbor 10.0.100.1 next hop self. Beleza. Agora, pessoal, se eu olhar de novo a informação da rede 61 de São Jorge, percebam que o caminho mais longo via Goiânia agora não está com o inacessível. Porque antes o next hop era 1062, 64, 62. Agora, olha só, o meu next hop é 10.0.100, que é Caldas Novas. Como esperado, né? É isso que esse comando faz. Aqui em Caldas Novas, se eu olhar a tabela BGP, agora, para chegar em Brasília, na rede 61, ele considera o next hop 10.0.102 e não mais 10.61.64. Antigamente, então, Caldas Novas saía por Goiânia porque esse endereço era inacessível.
mas esse caminho aqui ele é maior em número de saltos, né? Ele passa por 2 AS. Aqui ele passa por apenas 1 AS. Então, resolvendo o problema de próximo salto, ele passa a escolher o caminho mais curto. Lembrando também que o BGP ele não conta o que está entre parênteses, os sub-AS. Vamos olhar aqui a tabela BGP de São Jorge. Ele tem aqui, ó, seus... Olha só, para chegar em Brasília ele considera 10.61.64.61, que é esse endereço. Percebam que, nesse caso, ele não precisou, Alto Paraíso não precisou configurar o Next Hop Self, porque a gente incluiu essa rede no nosso protocolo IGP, aqui no caso no SPF. Goiânia, saindo por Caldas Novas. A rede 64.64.64 de Caldas Novas também. Então, tudo certo. E aqui do lado de fora, percebam que também Brasília ele não enxerga o sub-AS, só o AS64. Ele tem várias opções de caminhos aqui. Bem bacana. Então, se eu fizer um trace para Brasília, com source e minha loopback 0. Olha só, ele manda para São Jorge, depois Alto Paraíso e finalmente Brasília. Tudo certo. Então, pessoal, essa é a confederação BGP. É importante esses conceitos. Percebam que é uma solução, você consegue lidar aí com a questão da escalabilidade do AS, você dividir em sub-AS, mas é uma solução também que acrescenta uma certa complexidade. Então vocês têm que ter conhecimento a respeito disso. Quer usar confederação? Beleza, então saiba que você vai ter que lidar com aqueles probleminhas do IBGP de várias vezes, né? Em várias vezes, só que em escopos menores. A gente divide o nosso problema grande em vários problemas pequenos. Tá certo? Então, eu considero a solução de Route Deflector mais simples, né? Mais direta, com praticamente um comando você faz, sem acrescentar tanta complexidade ao ambiente. Mas a confederação também é um artifício, também é utilizado e é importante conhecer. Tá certo? Então, agradeço aí a audiência, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, sugestão, opinião, deixe aí seu comentário e valeu. Um abraço a todos.